E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Muma, mas sejam muito bem-vindos aí ao MumaCast, nosso podcast semanal que eu gravo junto aqui com meu irmão. E nós vamos falar hoje, né, como vocês podem ver no título, vamos falar hoje dos jogos das quartas de final da Copa Libertadores da América, né, confrontos brasileiros aí pegando fogo, confrontos argentinos pegando fogo, né, e um confronto Brasil-Argentina, né? Nós só temos só dois países aí nessa penúltima fase, né? Antepenúltima fase do torneio. O torneio aí vai ficando meio interessante, jogos de altíssima qualidade técnica e nós vamos falar aí de cada um deles aí, fazer o seu guia para essas quartas de final aí para você ficar por dentro do que vai acontecer nessa Taça Libertadores. Comigo sempre tá aí o meu irmão Vitor. Vitor vai fazer a primeira aquela introdução, a gente vai, né, primeiro falar um pouquinho e depois nós vamos começar aí com tudo o que você quer saber sobre a Copa Libertadores. E aí, Vitor, como é que você tá? Chama! E aí, pessoal? Boa tarde, boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada, se você estiver vendo madrugada. Começamos aí mais um episódio do nosso podcast. Aí vamos falar essa semana de Copa Libertadores. Quatro bons jogos, viu? Não há ponto favorito para mim nos quatro jogos. Quatro jogos bem equilibrados mesmo. Dois grandes clássicos do futebol brasileiro, né? Corinthians e Flamengo, Atlético e Palmeiras. Equipes muito fortes, reforçaram bem também nas janelas aí. Tivemos de que abriu agora há pouco tempo, na janela de julho. Bons jogos, um bom confronto também argentino, Vélez e Tajeres, também bem equilibrado esse confronto. E além de Atlético Paranaense e Estudiantes, também equipes muito parelhas, também aí se enfrentando nessas quartas de final da Copa Libertadores. Antes, para começar, fotinho, mais uma fotinho de Raul Lessa na volância. É a mesma foto daí. Aí, ó, você na volância. Essa aqui é aquela viagem para a Serra Negra que fez lá. Você fez pelo você numa categoria acima da minha na época. É. E aí essa viagem foi que a gente foi para Vai pra Serra temporada lá, né? Negra, uma Intertemporada. intertemporada. Meu time foi campeão ou vice, não lembro na época. O seu caiu antes, né? Caiu fora Caiu antes, antes, né? caímos fora antes do campeonatinho É, lá. então, é mais uma foto mostrando de novo aí para vocês, pessoal. Aí, ó. O tio do meu irmão era volante, camisa 5 ali, marcador. Mostrando a fotinha aí. E começamos também falando aí sobre o FIFA, algumas novidades também sobre o FIFA. Lembrando que o FIFA confirmado chega dia 30 de setembro, tá, para todas as plataformas aí de consoles, de videogames espalhadas pelo mundo. E além disso, tem trailer do jogo já disponível aí no YouTube, para quem também está aí ansioso para saber como é que será esse novo FIFA, já tem o trailer do jogo espalhado aí também pelo YouTube, por redes sociais, acima de tudo. E teremos confirmados Copa do Mundo masculina e feminina, e também times femininos com duas ligas nacionais. Bem, bem legal isso aí, fazendo aí praticamente o futebol feminino que cada vez mais cresce no mundo inteiro, cada vez mais em alta o futebol feminino, tanto no Brasil, mas também está tendo aí a Eurocopa feminina aí que praticamente chegou na final, né? Alemanha não me engano, é Alemanha e agora me fugiu outro time. Acho que é acho que a Alemanha e Itália, não é? Se eu não me engano, França, Suécia, uma França. coisa assim. A Não lembro. França, né? Alemanha e Não, não. França. A França caiu fora. A França caiu fora para a Alemanha. A França caiu fora para a Alemanha. Se eu não me engano, Inglaterra. Alemanha e Inglaterra, Inglaterra. isso. A Inglaterra, a final aí da Eurocopa feminina. Então, aí, duas ligas nacionais de times femininos chegando aí no. Provavelmente deve ser uma do futebol europeu, lá, futebol europeu, principalmente a Premier League é muito forte, a Premier League feminina lá. A moça da capa é do Chelsea. Então deve ser provavelmente uma dessas. E também tem muito também. O campeonato francês é muito forte, com o Lyon, o PSG, são duas equipes muito fortes ali. Brigam sempre pelo título da Champions, provavelmente também devem estar aí no. Não sei se terão times brasileiros aí nesse novo FIFA aí. Mas avisando aí essas novas notícias chegando aí sobre o FIFA, o que você acha do lançamento da chegada no dia 30 de setembro aí? O último FIFA que muda ano que vem para EA Sports. Então, o FIFA, né, tem pessoal aí, né, a repercussão atualmente tem sido meio que, assim, a gente já espera, né, a gente já sabe, é meio que mais do mesmo, né, mas é um jogo que, é um jogo que todo mundo vai jogar, né, no fim das contas, as pessoas vão jogar, o modo online é muito forte, o pessoal gosta do modo online do jogo, o FIFA, ele traz aí as novidades, uma inclusão maior do futebol feminino,
por conta, né, do crescimento do esporte, né? É bom a gente ter esse esporte cada vez maior. A tendência, né, agora é crescer e é gerar também o interesse, né? Até porque as meninas também começaram a jogar, né? Temos cada vez mais meninas jogando jogos de futebol, né? O videogame em si também, né? Eu lembro que um dado, não chega a ser muito recente, mas é um dado de pesquisa, falou que 51% das pessoas que jogam algum tipo de jogo, e aí pode ser celular, videogame, computador, 51% das pessoas que jogam são mulheres. Então o público feminino é maioria nos jogos, né? Nos jogos. Então não é surpresa o FIFA tentar implementar, né? Pela primeira vez nós vamos ter dois atletas da capa, né? O masculino e o feminino. Isso, e a gente também temos que ficar de olho também porque né, o campeonato feminino, não sei o que, né? Não sabemos o que pode ser, mas vai trazer só campeonato europeu. Só que a gente tem que lembrar que nós temos brasileiras jogando, né, nesses times, né? Em várias ligas aí espalhadas pela Europa, né? Nós temos brasileiras nos principais times, jogadoras da nossa seleção. A nossa seleção vai fazer uma Copa América feminina exemplar, né? Vai fazer a final, né? Vai ter a final agora. Então é normal esse crescimento. Classificada também para a final, né? Classificada para o Mundial e também para as Olimpíadas de 2024 em Paris. Então, assim, um feito muito grande, muito bom para a expansão do futebol feminino no Brasil. E nossa seleção ainda busca, né? Talvez um grande título ainda, né? No futebol feminino. Já chegamos muito perto. Uma geração que vem se renovando. Dentro da modernidade do futebol. Enfim, o futebol feminino tá nessa busca, né? E o FIFA vem nessa mesma onda, vem nessa toada, né? O jogo, eles não deixam por menos isso. E assim, para esse jogo a gente tá, né? É claro que eu vou jogar, vou tentar trazer, vou ver também, vou dar uma olhada maior no futebol feminino, porque antes era só seleções com nomes genéricos, parece que agora, né, teremos algumas seleções legalizadas. O Campeonato Brasileiro, infelizmente, há um problema de direitos autorais, né? Há muito tempo. Então a gente não vai ter clubes brasileiros. Podemos até ter alguns clubes, não todos, mas as jogadoras. Vamos ver se no feminino é diferente, né? Mas no masculino é certeza que nós não temos. Então deve seguir a mesma história, porque é o problema dos direitos autorais aqui no Brasil. Então essa é a história aí, né? Vamos ficar aguardando 30 de setembro, já pode ser que o jogo já está à venda aí. Quem compra antecipado tem as vantagens, né, de comprar antecipado. Tem um método de compra que você pode jogar 3 dias antes, né, como sempre, que sempre fazem. Então eu também vou entrar, né, nessa história aí. Então vamos aí falar um pouquinho agora, né, da Copa Libertadores da América, um campeonato que eu acho que a primeira coisa que eu quero destacar nesse ano foi a mudança de foco, né, da Copa Libertadores. Por que eu falo mudança de foco? Né, a gente sempre teve a Libertadores como um torneio de equipes muito aguerridas, de jogo de campeonato de muita briga, muita disputa, e muita briga até no sentido no sentido direto da palavra mesmo, né? Brigas, confusões, brigas de torcida provocando, algumas coisas que antigamente faziam, né, com que equipes mais técnicas não conseguissem muita vantagem nesse torneio, né? E a mudança é completa, né? 100%. A gente tem hoje uma Copa América, uma Copa da Libertadores que é praticamente uma Champions League da América do Sul, né? Equipes muito técnicas do futebol de muito alto nível sendo praticado em várias partes do continente, e chegam as melhores equipes mesmo, né? As melhores equipes da América do Sul hoje na competição chegam nessa fase, e afunilou, eu acho que no mais quase o mais estreito possível em termos de qualidade técnica, né? Nós temos grandes jogos, e vamos começar falando do confronto argentino, né? Vamos começar diferente. A gente tem Vélez e Talleres. Futebol argentino, ele vem em evolução. A gente não tem o River Plate, que a gente sempre costumava ter. Normalmente na Libertadores a gente tinha uma sequência normal, que era o River Plate sempre ficar jogando, sempre tá chegando. Dessa vez
Quem passou foi o Vélez, que segurou, né, o River, e vai enfrentar o Talleres que eliminou o Colón no outro confronto argentino, né? Então, são duas equipes que já vêm de conquistas em clássicos. E o que você acha aí, Vitor, com a questão aí desse confronto? Porque são duas equipes aí, né? Inclusive, falar em argentino, um jogador argentino será o São Paulo, um Galopo, jogador de um estilo de jogo bem interessante. E o que você espera aí para esse confronto entre Vélez e Talleres pela Libertadores da América? Confronto equilibrado. Foi o que eu disse. Os 4 confrontos eu não vou, dessa vez eu vou meio que sabonetar, né? Vou ficar meio que em cima do muro. Vou deixar aí pro nossos assinantes, pro nosso público decidir quem são os favoritos e quem deve levar as classificações aí para a semifinal da Copa Libertadores. Mas é um jogo bem equilibrado, foi o que eu disse. 4 confrontos bem equilibrados. Não vejo vantagem para nenhum dos dois lados, apesar do Vélez ter eliminado o River Plate e chegaram com uma moral um pouco mais elevada, porque o Talleres simplesmente fez um clássico mais um jogo mais também muito parelho com o Colón e acabou eliminando, mas o Talleres vem crescendo durante a temporada. Tem um time que em casa é muito forte, um time que assim, deu muito trabalho pro Flamengo. Pra quem não se lembra, o jogo, óbvio, era o Paulo Souza, ainda o técnico do Flamengo na época, mas o jogo foi 1-1 com o Talleres melhor. O Talleres fazendo um jogo. Foi 2-2, desculpa. O Talleres melhor na partida, se impondo. Tem um centroavante muito bom, que é o Gigliotti. Muito bom centroavante. Muito tempo de futebol argentino, um centroavante experiente. É um time de toque de bola, que gosta de ter a posse de bola. Trabalha também, já de ter a posse de bola, mas não é um time que trabalha em posse em curto. Ele trabalha, às vezes, 2, 3 passes curtos e um lançamento longo. 2, 3 passes curtos e um lançamento longo, aproveitando o Gigliotti na frente, que é um centroavante alto e de muita força, para segurar a bola, para chegar no time que joga com os pontas, que são pontas muito rápidas. Do outro lado, o Vélez, que praticamente tem uma das maiores revelações hoje do futebol argentino, que é o Luca Orellano. É um ponta canhoto que foi pretendido pelo futebol brasileiro, São Paulo, Inter, Palmeiras, consultaram o Vélez para tentar uma negociação. O Vélez disse que até deve negociá-lo, mas pós a participação da equipe na Libertadores. Provavelmente ele deve ir para o futebol europeu, não deve ficar no Vélez, até porque quando surge um grande jogador no futebol argentino, infelizmente o futebol argentino não consegue segurar, né, até pelo peso dos investimentos, dos clubes. Então provavelmente ele deve ir para o futebol argentino. Tem o Lucas Prato, que sempre é um centroavante que se deve respeito, um centroavante que gosta de movimentar, sabe sair da área, sabe fazer aquela função de armador também. É um time muito também que começou capengando, né, na Libertadores, foi indo devagar, no grupo bem difícil, pegou o grupo mais equilibrado da Libertadores no começo. Tinha Bragantino, que tinha o Nacional do Uruguai, que tinha o Estudiantes, que continua, por sinal, na Libertadores. Passa na última rodada em segundo, mas agora vem muito forte. É um time muito forte, tradição na Libertadores, me tem camisa, a torcida compra muito a força do time jogando na Libertadores, deve estar lotado, os dois estádios devem estar lotados, tanto, lembrando que o primeiro jogo praticamente é na casa do Vélez. Se eu não me engano, é na casa do Vélez, né? Isso. Então praticamente é um jogo bem equilibrado. Veja se é uma classificação para ser decidida muito em detalhes. Jogo bem equilibrado, já disse. Vou deixar bem na mão aí do nosso público para decidir quem serão os classificados das semifinais. Esse é o confronto aí, né? Que vai colocar o semifinalista argentino. Vélez é o time que está recuperando a sua mística, né? O time que costuma chegar, já foi campeão, né? Da Libertadores. Então é uma equipe bem complicada aí, né? Tem uma história. E o Talleres está também escrevendo a sua história dentro dessa competição, né? Fazendo uma boa campanha, né? Chegar nessa fase não foi coisa fácil, não. Realmente a equipe tiveram que se impor, tiveram que jogar muita bola, né? E nós teremos aí um dos semifinalistas, né? E talvez podemos ter um outro semifinalista, que é a equipe do Estudiantes La Plata, né? Mas o Estudiantes, ele tem um desafio bom aí, que é enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. O Estudiantes conseguiu eliminar a equipe do Fortaleza depois de um empate em casa, e depois o Estudiantes atropelou o Fortaleza fora, e o Atlético Paranaense também avança aí depois de eliminar a equipe do Libertad numa vitória em casa e segurou o empate fora de casa, né? Um outro confronto aí, o único confronto aí, né,
que não é um clássico nacional, né? Um confronto aí entre duas equipes aí, né? Brasil contra a Argentina. O Atlético Paranaense, né, com o Felipão conhece bem a competição, conhece bem esse estilo de competição, trabalha a parte psicológica, né, do jogador brasileiro como poucos técnicos aí, né, na história do nosso esporte. Então o Atlético chega não só com uma equipe boa, com uma equipe com vontade, com uma equipe bem intensa, né, mas também com uma equipe que entrega tudo, né, que entrega tudo dentro de campo. Vai enfrentar Estudiantes. Talvez o Estudiantes seja um pouco mais técnico, né, o Vitor, mas é um confronto de novo, é um jogo que esses confrontos, né, é uma coisa rara, né, que a gente costuma ter. Normalmente esse tipo de confronto em que a gente não consegue apontar exatamente, né, como é que vai acontecer, normalmente acontece na próxima fase, nas semifinais. Então é literalmente um confronto que qualquer equipe pode passar. Né? O Atlético tem a coisa, tem a força de jogar no seu estádio, na arena. Vai jogar o primeiro jogo em casa. O Estudiantes, como a gente falou, né, uma equipe bem que vai dar esse trabalho. A equipe que costuma fazer bons jogos, né, fora de casa, mas realmente dentro do seu estádio é muito forte. Então o que você acha aí que o Furacão tem que fazer para conseguir passar pela tradicional equipe argentina? É um jogo assim, o Atlético cresce, né, na mão do Felipão. Um jogo até um jogo mais direto, um jogo mais assim, sem muita posse de bola, um jogo bem objetivo mesmo, passando por um time com ligação muitas vezes direta, ligação praticamente de defesa-ataque, muito sem posse de bola. E um jogo assim bem equilibrado também. De um lado, os Estudiantes que também utiliza muito desse jogo, uma ligação direta, praticamente o Estudiantes é muito forte na bola aérea também, o Atlético também né, muito forte na bola aérea. Vai ser um jogo bem interessante esse jogo aí entre Estudiantes e Atlético. Atlético bem reforçado pelo Fernandinho, acho que o Fernandinho não é um jogador que vem para um jogador que vai dar passe para gol, vai fazer gol atrás de gols, mas é um jogador que dá equilíbrio ali pro meio campo, que arruma um pouco o time do meio campo do Atlético, ao lado do Hugo Moura, provavelmente os dois devem ser os titulares, os dois meio campistas, mas é um jogo bem interessante, assim, bem interessante mesmo, de times que não são, sim, primor de posse de bola, são times que vai muito pela ligação direta. O Estudiantes é um time muito forte em casa, também como o Atlético mas o Estudiantes faz um caldeirão ali. Acho que o Atlético pode prevalecer, até porque a Arena da Baixada é um gramado diferente. Às vezes o Estudiantes é um time que não está acostumado a jogar nesse gramado, não tem esse gramado praticamente atuado, ele não atuou nesse gramado na sua temporada, então o Atlético pode prevalecer isso jogando em casa. Complica muito esses adversários quando ele joga, quando os adversários vão enfrentá-lo na Arena da Baixada. Sim, jogo bem equilibrado. O Atlético tem a volta do Thiago Heleno, acho que é ótima a volta do Thiago Heleno. O Thiago Heleno, para mim, além de ser um bom zagueiro, é um cara também de muita liderança, é um cara que às vezes o time tá sofrendo uma pressão mais forte, ele meio que assume as rédeas lá atrás. O Pedro Henrique faz uma boa temporada também, zagueiro. O Nicolas também, não sei se o Felipão vai adotar os três zagueiros como foi contra o Flamengo, ou se de repente, acho que não, acho que jogando em casa provavelmente ele deve ir num 4-4-2, deve ser provavelmente o Pedro Henrique e Thiago Heleno, acho que o Nicolas deve sair do time com o Abner na esquerda, com o Kelvin, que também faz uma boa temporada, lateral direito, faz uma boa temporada na direita, com o meio campo Fernandinho, Hugo Moura, aí deve ter o Terence, e aí tem que ver se o Pablo vai ter condições. O Pablo vem de uma lesão, mas ele tem o Vitor Roque, pode ser utilizado nesse ponto, com o Coelho e provavelmente ali o Canóbio na direita. Então é um time praticamente muito forte do Atlético, privilegiando muitos lados do campo pela velocidade do Canóbio e tentar num mano a mano com o Coelho. Vitor Roque, se não jogar o Pablo, é um menino que consegue segurar a bola, mas também que faz muito facão, porque o Atlético é um time que joga muito na ligação direta. Então, com o Fernandinho, tendo o passe do Fernandinho, tendo o passe do Abner, que é um lateral de bom passe também, o Kelvin também é um lateral de bom passe, com o Terans, óbvio, Terans, uma das estrelas do time. Então o Atlético é um time praticamente bem equilibrado contra um Estudiantes que às vezes vai com três zagueiros, provavelmente deve vir com três zagueiros no jogo na Arena da Baixada. O primeiro jogo é na Arena da Baixada, mas bem equilibrado. Foi o que eu disse, bem equilibrado. Não vejo aí
favorito. Já disse, vou deixar bem para o nosso público definir quem passa desse jogo também, mas bem equilibrado. Bem equilibrado de Atlético e Estudiantes. Estudiantes faz uma boa campanha, muito difícil vencer Estudiantes, tanto em casa quanto fora. E o Atlético, assim, não levar uma vantagem, o Atlético deixar para resolver o jogo na Argentina, pode complicar para o Atlético. Pode complicar para o Atlético, porque o Estudiantes em casa é muito forte. Se o Estudiantes conseguir, pelo menos, levar um empate, como fez contra o Fortaleza, ele praticamente tem o Bozelli ali, o Bozelli de centroavante, também uma temporada muito boa. Pode ser complicada ali pra equipe do Atlético Paranaense. Talvez o maior problema aqui seja pro Estudiantes, né? Seja o campo, né? O campo sintético, né? A gente vê, daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, mas a gente vê também a força, né, que tem jogar uma partida no campo desse estilo, né? Então o Atlético Paranaense tem que se impor aí no jogo em casa, acelerar o jogo, acelerar as jogadas, jogar com velocidade para surpreender o Estudiantes, né? Esse é um confronto interessante, né? E por falar em Palmeiras, né, nós temos o confronto das duas equipes que no começo do campeonato, né, no começo, lá atrás, quando a gente começou a falar as previsões para a Copa Libertadores, eram as equipes que a gente tinha como as favoritas a conquista do título, né? De um lado a gente tem o Palmeiras, né, atual bicampeão, o time que deu um pouquinho de trabalho até para o Chelsea, né, no Campeonato Mundial. É o melhor time do Brasil, acho ainda hoje, apesar de terem outras equipes. O Campeonato Brasileiro mostrou aí, né, o surgimento de grandes equipes, né, a expectativa de outras grandes equipes, né, o campeonato mostrando o equilíbrio, né, tentando trazer um equilíbrio, mas o Palmeiras ainda é o time do topo, ainda é aquela equipe que todos tentam alcançar, que todos tentam eliminar. O Palmeiras que saiu, né, foi tanto o Palmeiras quanto o Atlético Mineiro, né, os dois foram eliminados, né, na Copa do Brasil, né? E agora a gente tem, né, uma partida aí, né? Dois times foram eliminados, né? E tem agora na Libertadores a sua meta, né? Junto com o Brasileirão, mas o jogo bem complicado. O Atlético Mineiro passa por um momento até um pouco turbulento, né? Houve a troca de treinador, né? A volta do Cuca aí. E então talvez um retorno, já um estilo de jogo, talvez um retorno a aquilo que o Vitor queria falar um pouquinho mais, né, mas aquilo daquela segurança defensiva, né, que o Atlético Mineiro parece que tinha perdido um pouco com o Turco Mohamed, agora tentando, mas ele tá voltar com o Cuca, esse equilíbrio e essa coisa realmente, né, também do Hulk também que por conta da própria temporada ser desgastante mesmo, né, ele vem passando agora por um momento de instabilidade. Porque é normal, por mais bem qualificado fisicamente que ele seja, uma temporada dessa para um jogador da idade dele cobra, a recuperação é mais lenta. Então, mesmo que no caso dele ele seja menos lenta que um jogador normal da idade dele, ainda assim ele vai sofrer com a recuperação, com a sequência de jogos. Então, a inconstância é algo natural nesse ano, né, nesse momento, né? E o Palmeiras vem, né, com o Abel mostrando mais uma vez, né, a qualidade ímpar dele como treinador, porque ele muda o time, ele arruma soluções dentro do elenco do Palmeiras. Aí a gente vai falar um pouquinho também do Vitor Pereira, que é outro treinador também, que são os dois treinadores, acho que hoje os dois grandes destaques positivos, né, para mim, junto com o Rogério Ceni e com o Fernando Diniz. Hoje são os grandes destaques do Brasil como treinadores, e por conta das soluções que estão sendo encontradas dentro do próprio elenco, né? Apesar de tudo isso, o Palmeiras vem encontrando, vem encaixando, vem achando formas aí, né? Você vê o Scarpa crescendo, né, com o Palmeiras, e ajustes, opções, mudanças, e a equipe tentando se manter. E eu até, por incrível que pareça, acho que esse jogo eu dou até um pouquinho de favoritismo pro Palmeiras nesse confronto por conta dessa instabilidade do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem numa situação um pouco delicada, uma eliminação meio cruel ali na Copa do Brasil pro Flamengo, né, no jogo de volta, né, confrontos onde o Flamengo, que teoricamente era o time instável, teve
muitas vantagens, né, para dentro de casa, para suportar. O Atlético Mineiro parece que precisa se reinventar, parece que está começando a ser bem visualizado pelas outras equipes, e o Abel vai com certeza aproveitar os pontos aí, né, que estão a mostras. Então cabe ao Cuca voltar a mostrar, né, a razão pela qual aquele trabalho que ele vinha fazendo, que chamou a atenção até mesmo da possibilidade dele ir para a seleção brasileira, né? Inclusive, a volta do Cuca tem muito a ver, a gente acredita, né? A gente chegou a falar que tem muito a ver com essa possibilidade de ser o treinador da seleção brasileira pós-Copa do Mundo, que ainda é uma grande incógnita, né? A gente tem muitos candidatos, muitas possibilidades, mas nenhum nome assim que salte aos olhos ainda, pelo menos assim da CBF, de destaque da CBF, porque tem algumas opções aparecendo interessantes, né? E o Cuca quer tentar entrar nesse mix. Ele que, se fosse talvez ano passado, ele estivesse ainda, né? Ele fosse até o período onde ele parou, ele ainda seria, né, o nome, e agora ele vai ter que reapresentar essa boa qualidade dele, né, do trabalho do Atlético Mineiro, para atrair uma vaga aí como sucessor do Tite para o próximo ciclo da seleção brasileira. Então, Vitor, o que você acredita nesse confronto aí do Galo contra o Verdão? Né, como eu falei, é o único confronto que eu dou um pouquinho de vantagem de favoritismo, do favoritismo para o Palmeiras, um pouquinho aí por conta dessa troca aí do Atlético Mineiro. O que você tem para dizer desse jogo? Eu não aponto favorito, não. Por um motivo. Acho assim, se o Galo ainda tivesse o Turco e com o Mohamed, que era um time muito estável, um time que não vem apresentando um bom futebol há um tempo, vem vencendo muitas vezes por jogadas individuais, por lampejos dos seus jogadores, que são muitos ali que tem grandes lampejos, eu até dizia que o Palmeiras teria vantagem. Mas acho que a volta do Cuca é um elenco praticamente idêntico ao que o Cuca, quando o Cuca sai, idêntico praticamente, e até reforçado, né? Ele perde, óbvio, o Diego Costa, que era o jogador que praticamente era o titular dele no ano passado, mas o Diego Costa praticamente ele teve alguns atritos até com o próprio Cuca, teve algumas lesões, o Diego Costa, então assim, volta, o time é o mesmo, acho que ele tem o mesmo time, Alan, Jair, Arana, Mariano, o Natan com o Júnior Alonso, Nacho, não sei se o Nacho ainda será, deve começar jogando esse jogo, mas não sei se será totalmente titular na mão do Cuca, porque o Cuca até gosta de um jogo, o Cuca muda um pouco, o Cuca é um técnico que se adapta muito ao jogo. O Cuca e o Abel até são parecidos assim em filosofias de jogo. O Cuca é um técnico que se adapta muito ao jogo, é um técnico que às vezes quando você precisa ter a bola e o time precisa jogar, você tem a bola, mas quando o time precisa fechar a casa e marcar, o time fecha e marca. E o time às vezes abre mão de posse de bola. E o time do Atlético Mineiro no ano passado era muito isso. Às vezes fazia 1-0, deixava a bola para o adversário, se fechava um pouco mais atrás para evitar um desgaste, deixava o adversário atacar o Atlético. E aí, através de contra-ataques, que ele tinha o Keno, que estava muito bem na época, do lado direito ele atuava muito com o Zaratio, que vinha por dentro para abrir o corredor, para a subida do Mariano, o Arana vindo por dentro como um meia, e o Mariano vinha como um lateral, ou como um ponta, vamos dizer assim. Então, assim, acho que a volta do Cuca equilibra muito esse confronto. Vai ser um confronto bem equilibrado mesmo. O Palmeiras, óbvio, ganha opções com o Flaco Lopes e com o Merentiel, mas ainda precisam de um pouco mais de adaptação. Acho que assim, os dois, apesar do Palmeiras ser um time assim, a engrenagem tá muito boa, o Palmeiras se encaixou muito bem com o Rony, que é um atacante que vem buscar, que vem assim para fazer o balanço, para fazer o facão. Aí tem a entrada do Rafael Veiga com o Merentiel e com o Flaco Lopes. Diminui um pouco essa entrada do Rafael Veiga, do próprio Scarpa para fazer facão. O Dudu mais aberto, o Dudu provavelmente pelo lado esquerdo aberto. Com a mudança, o Scarpa pelo direito, o Rafael Veiga vindo. É uma mudança que às vezes o Abel faz, pode ser que o Abel traga o Scarpa também para a esquerda, com o Dudu lá pro lado direito, vai depender muito, acho que assim. Acho que provavelmente deve ser nesse primeiro jogo, que é o jogo no Mineirão, deve ser o Scarpa pro lado direito, até para evitar as subidas do Arana. O Scarpa é um jogador que tem comprometimento mais defensivo do que o Dudu. Então deve praticamente ser o Scarpa pelo lado esquerdo. Pro lado direito, desculpa, do campo. Com o Dudu pelo lado esquerdo. Porque o Mariano é um cara que sobe menos. Deve ter o Keno de volta. O Keno voltou a jogar, fez gol contra o Corinthians. Então praticamente deve ter o Keno de volta. Deve ser praticamente. A dúvida é se é o Zaratio ou se de repente ele entra com o Ademir.
Pode ser que porque assim, ele gostava muito do Savarino. O Savarino foi um jogador que atuou muito com o Cuca, né? Então, de repente, o Zarate, que ainda não tem uma temporada de muitas lesões, não tá 100% da sua forma física, pode ser que comece fora com o Ademir, que aí ganha nesse 1 contra 1, porque ainda não sabe se tem o Piquerez. O Piquerez voltou a treinar, mas pode ser que o Piquerez jogue. Mas se fosse o Vanderlan ou o Jorge, do Palmeiras, eu acho que o Piquerez deve jogar, mas o Piquerez também não é. O Ademir, até no jogo que teve no Allianz, o Ademir deu muito trabalho pro Piquerez ali, foi um bom confronto entre os dois. O Hulk, aí a dúvida se vai ser o Nacho mesmo, se de repente o Cuca muda, entra com o Vargas, ou de repente tem o Allan Kardec, que é uma opção que ele ganha, porque o Cuca gostava muito do Hulk flutuando, e um outro centroavante mais fixo lá para segurar a bola, ele tem o Allan Kardec, que chega agora, que era o Diego Costa na época. Pode ser que até que o Nacho fique no banco. É uma dúvida, não é certeza, porque o Cuca gostava muito desse jogo direto, com a bola parando em cima do centroavante, que ele tem o Pedrinho, que ganha com o Pedrinho. Não pode ter o Pavon, né? O Pavon praticamente tá fora. Assim, o Gemerson já é um jogador que vem mais para compor o grupo, mais para ser reserva, que é praticamente titulares São Natan e Júnior Alonso, tendo ali como o primeiro reserva o Igor Rabelo. O Emerson vem sendo uma quarta opção. Então, assim, o Atlético se reforça bem também, o Palmeiras se reforçaram bem, duas equipes se reforçaram bem. Ver se o Rony vai ter condições, porque eu acho que o Palmeiras, sem o Rony, assim, pro estilo de jogo do Palmeiras no Mineirão, acho que pior, porque o Palmeiras deve praticamente deixar a bola com o Atlético e apostar muito em contra-ataques, com o Dudu, por um lado, com a bola do Scarpa, o Veiga vindo fazendo esse facão, e com a entrada do Rony. Porque o Palmeiras deu muito trabalho com o Rony no jogo no Mineirão, lá no partido 1x1, que o Palmeiras acaba se classificando. Lembrando, assim, são técnicos que se equivalem muito na proposta de jogo. Quando precisa ter a bola, tem a bola. E quando precisa se defender, sabe se defender, deixar a bola com o adversário e atuar com contra-ataque. Então, assim, é muito equilibrado. Acho que a chegada do Cuca equilibra esse confronto. Se fosse o Turco, eu daria um pouco de vantagem pro Palmeiras. O Palmeiras teria mais vantagem. Com a chegada do Cuca, e o Cuca já conhecendo, o elenco, já conhece o elenco, não muda praticamente. O elenco é o mesmo, ele tem até opções. Bem, óbvio que o Diego Costa é um atleta, tem um nível maior do que o Allan Kardec, apesar do Allan Kardec voltou, fez gol. O Diego Costa é um centroavante de mais nível do que o Allan Kardec, mas o Allan Kardec é um bom centroavante. Pode entregar um centroavante alto, um centroavante de força, pode entregar isso que o Cuca gosta, que é aquele cara mais parado para a flutuação do Hulk. E aí ganha o Hulk, assim, faz uma ótima temporada porque ele tem essa força do Diego Costa para segurar a bola e o Hulk flutuando, confundindo a marcação com dois caras de força lá na frente. Então, assim, para mim equilibra muito. Equilibra muito, é um confronto, até para mim, o mais esperado dos confrontos aí entre os quatro das quartas de final. Corinthians e Flamengo também vai ser um bom jogo. Atlético Estudiantes bem equilibrado, com as propostas também bem parecidas. O Vélez e o Tadeu, a gente também já falou, também propostas até parecidas de jogo, de ter posse de bola, quem for jogar em casa. Mas assim, esse é o mais equilibrado. A chegada do Cuca, para mim, equilibra muito. Por ser o mesmo elenco. Assim, mesmo elenco, o Atlético, e ter sido 0x0 o primeiro jogo ali no Allianz, ali pelo Campeonato Brasileiro, foi 0x0, até os times estavam próximos ali na época. O Atlético, se vencesse, assumisse a liderança. O Palmeiras era líder na época, e o Corinthians acaba ganhando e acaba ultrapassando os dois, mas ali era uma briga pela liderança na época, que era o Turco, o jogo no Allianz. Então, assim, bem equilibrado, não digo nem assim, mesmo quem vence, assim, se o Palmeiras pode até vencer no Mineirão, não vejo que já está classificado, mesma coisa digo do Atlético, a não ser que assim, alguém abra 2 gols de diferença, eu acho difícil. Quem vencer vai vencer por 1 gol, e a tendência é ser até ter 2 empates e ser decisão por pênaltis. Depois lá no Allianz. Acho bem equilibrado mesmo esse confronto. É uma partida curiosa aí, né? Ainda acho, né, apesar de tudo, ainda acho realmente que o Atlético Mineiro trouxe bastante jogadores, mas precisa superar um pouquinho essa turbulência, como você falou aí, né, de uma constância. Vai provavelmente adaptar um outro estilo de jogo, mas é uma ideia boa, né? O Cuca é um treinador que tem, que falou, tem o mesmo elenco, né? Então ele vê até com as ideias iguais, é fácil até para ele aplicar as ideias. Vamos ver como é que isso aí vai refletir. Então o elenco meio que conhece já, sabe a filosofia, assim, o Cuca tem peças até assim muito parecidas do que ele tinha ano passado, até com assim
Eu acho que ele melhora. O Pedrinho, para mim, é um jogador que pode te dar mais. O Pedrinho e o Ademir podem te dar mais repertório do que o Savarino te dava. Mantém o Keno ainda no elenco, tem o Keno ainda, mas de repente, se ele não tem o Keno, ele pode pôr o Pedrinho do outro lado. Tem a chegada do Allan Kardec, que se assemelha muito com o próprio Diego Costa. Óbvio, o Diego Costa, que a gente já disse aqui que o Diego Costa é um atacante de mais nível, um atacante melhor que o Allan Kardec, mas o Allan Kardec é um bom atacante, pode te dar essa filosofia. Mantém o Nacho no elenco, o Jair, assim, ele ganha, o Arana tá lá, o Mariano tá lá, assim, é um elenco com... Pode até ser bom pra Mariano e pra Hulk, né? Até pra poder... Mariano, desculpa, pra Arana e Hulk, né? Que buscam ainda correm por fora, uma vaga na seleção brasileira. Eu acho assim, acho que as opções do Atlético hoje são até melhores, assim, digo melhores de nível técnico, não de mais opções. O time do Cuca também tinha muitas opções. Mas acho assim, de nível de opções assim, de nível técnico, melhora. O Atlético melhora do que o Cuca tinha no ano passado quando ele sai. Um Pedrinho, um Allan Kardec, óbvio, substituição do Diego Costa, mas com Pedrinho, com a entrada do Gemerson atrás, de repente ele tem o Gemerson na zaga. O Otávio é um volante que o Cuca não tinha esse volante mais marcador, se de repente ele quiser mudar a filosofia e meter um cara mais marcador no meio campo. Ele não tinha. No Atlético dele no passado, ele tem o Otávio hoje, que é mais um marcador, é um cara mais assim, cão de guarda, do que é o Jair, do que é o Alan. Até que o Alan não joga, né? Acabei de lembrar, o Alan acabou pegando 2 jogos de suspensão pela cotovelada contra o Emelec. O Alan não participou do primeiro jogo, não. Só que ele tem o Otávio. Então, assim, o Otávio provavelmente deve ser o cara que deve ficar de olho no Rafael Veiga, né? Pra uma marcação mais de perto no Rafael Veiga. Assim, ou de repente, eu acho assim, seria uma coisa mais ousada do Cuca, joga o Jair de primeiro volante e de repente joga o Nacho uma segunda, que eu acho que isso não deve acontecer, mas deve jogar o Otávio mesmo, ou de repente o Caleb, tem o Caleb lá, que é um menino, pode se jogar mais ali, pode fazer essa função, até é um jogador parecido com o Alan. Então assim, vamos ver quem ele vai escalar. Ele não tem o Alan, é uma perda para esse primeiro jogo, mas quem ele vai ter o Caleb, ou se vai jogar o Otávio, quem que ele vai praticamente utilizar, ou utilizar o Nacho ali de segundo volante, aí ele pode pôr o Allan Kardec e de repente colocar o Zarate por dentro, até utilizar o Zarate por dentro, o Zarate como um segundo volante, com o Jair ficando mais preso, o Zarate de segundo volante, entra o Ademir pela ponta, com um time um pouco mais ousado para tentar até abrir uma vantagem contra o Palmeiras. Vamos ver Ademir ou o Pedrinho, né, que chegou aí também a opção. Então vamos ver como que o Cuca vai definir esse time aí nesse primeiro jogo sem o Alan. Assim, ele tem boas opções, acho assim, foi o que eu disse. Acho que ele tem mais opções do que quando ele chega. Então, assim, para mim equilibra muito. São técnicos parecidos de filosofia, foi o que eu disse. Palmeiras, esse ano, é um time que às vezes tem posse de bola, consegue ter muito repertório ofensivo, consegue se fechar quando tem que se fechar. O Atlético do Cuca era a mesma coisa no passado, atraiu o adversário. Então, assim, muito equilibrado. Muito equilibrado mesmo. É um dos jogos aí que deve até ganhar o destaque. E volta a dizer, sem o Rony, o Palmeiras perde. Mesmo que jogue o Merentiel ou o Flaco Lopes, pra mim não é igual. Acho que assim, pra esse primeiro jogo, você ter o Rony seria muito bom pro Palmeiras. Rony e Alan desfalco, então, né? O Rony ainda é dúvida, né? O Rony pode ser que tenha condições, o Palmeiras trabalha para ter o Rony, principalmente em transição, e aí, se não aguentar o jogo inteiro, mas pelo menos aguentar alguma parte do jogo. Mas, assim, acho que o Palmeiras perde não ter o Rony. Até pela, assim, os dois ainda não estarem bem adaptados, tanto o Flaco Lopes quanto o Merentiel, não estarem 100% adaptados ao Palmeiras. Então é bom você ter o Rony, até porque o Palmeiras deve jogar, ser mais um time reativo nesse primeiro jogo aí no Mineirão, ser um time mais contra-ataque. Gabriel Verón ainda tá lá ou foi embora? Não, foi vendido, já foi. O Gabriel Verón você perde também, que não tem esse cara com essa filosofia. Gabriel Verón já foi vendido, então assim, vai ter que se readaptar. Perde sem o Rony, mesmo que jogue o Merentiel ou o Flaco Lopes, que assim, são os caras que acho que provavelmente deve ser o Flaco Lopes, que é um cara que segura mais a bola, um cara de 1,91m, praticamente 1,90m. Deve ser o cara que deve ser a opção do Abel para esse primeiro jogo, caso não tenha o Rony. E mesmo que o Rony volte, acho que o Rony não terá condições, assim, não deve voltar como titular,
até porque não jogou, não tá ainda na transição, que a gente diz assim, treinando para então provavelmente perde um pouco mesmo sendo Flaco Lopes. Vai mudar bastante, né? O Palmeiras vai mudar bastante, perder dois jogadores aí que eram meio que os pilares ofensivos de uma equipe que tinha esse costume de fazer principalmente a velocidade, né? Usar muita velocidade, muita saída do Rony para entrada, como você falou, do Dudu, da entrada do Verón, e agora com as bolas, com os passos do Veiga, muda, né, para um time que vai ter uma referência na frente. Então os jogadores de lado têm que jogar de uma forma diferente, não podem fechar tanto, né? A não ser que esse jogador que ele usar de frente saia, né? Aliás, aparentes, até por isso que eu gosto muito, por exemplo, do Matheus Nascimento, o jogador do Botafogo, porque ele faz isso. Ele sabe ser o pivô e ele sabe sair para abrir espaço para os pontas fecharem pelo meio, né? Talvez isso era o tipo de jogador, por exemplo, que encaixaria bem pro Palmeiras nesse período, né? Pela forma que o time jogava. O Abel vai ter que se reinventar, mais um desafio aí pro Abel Ferreira, né? E com essa situação, né? Aquele que talvez seja um dos menos satisfeitos com a situação do calendário, né? Então ele vai ter mais um desafio aí, né? Com certeza não tá feliz com essa situação. Depois nós temos o último jogo, eu deixei de propósito, porque é o jogo de maior massa, é o jogo de maior público, é o jogo que vai atrair os olhos da América, né, como um todo, e até fora da América, porque é o clássico das massas, né? Você já vê o SBT com 2 semanas antes já tá fazendo publicidade desse jogo, já tá chamando a atenção desse jogo, que é o Corinthians e Flamengo, né? O Corinthians que para mim tem hoje no Brasil um treinador que talvez o treinador que emergiu como o grande treinador desse ano, né? Vitor Pereira. Eu destaco isso porque para mim o time do Corinthians, o elenco do Corinthians tem muitas limitações, mas muitas limitações. Trouxe alguns jogadores, é verdade, né? Tem jogadores ali, Maicon se destacando, né? Aparecendo, mas é um elenco que tinha jogadores. A gente tem também o Cássio, né? Que não temos como falar, né? O maior jogador da história do Corinthians, na minha opinião. E então o time, o Vitor Pereira vai espremendo ali, vai tentando arrumar formas, e o Corinthians está vivo em todas as competições, né? Ainda segue vivo, ainda segue disputando todas as competições que tem para disputar, com um elenco muito curto. Se você for buscar, por exemplo, o Atlético Mineiro, que a gente falou, né? E o Palmeiras aí, né? São equipes, né, que se reforçaram, né, bastante. O Corinthians tem esse problema, né? E perdeu jogadores importantes. O Corinthians perdeu aí, né? Perdeu se não me engano, o Mantuan saiu, né? Perdeu pouco. Acabou perdendo pouco e trouxe. Se reforça bem para essa janela. Porque o Corinthians, das necessidades do time, foi o que se melhor reforçou. Então. E aí tem, além de tudo, de buscar esses reforços, né? Tá vivo em todas as competições. E tem a força da torcida, o seu estádio, né? Importante falar lá que o Corinthians, quando joga ali na Neoquímica Arena, tem o seu estilo de jogo. É um time técnico, né? Apesar de tudo, é um time técnico, é um time que joga, que bota a bola para rodar. Aí vem um pouco da experiência, né? Fagner, um jogador que tem uma facilidade. Muita gente não gosta dele, né? Não acha aí, mas eu sou um fã do Fagner, porque eu acho que ele simplifica sempre o jogo com uma efetividade assim absurda, né? Eu acho que ele é um jogador exemplar aí, entendeu? Hoje em dia no futebol a gente às vezes valoriza muito o malabarismo, aquela coisa além aquela coisa plástica, e o Fagner não tem isso, né? Só que o Fagner ele não erra o passe, ele não erra o cruzamento, ele faz tudo certo, ele levanta, enxerga, se tem que cruzar, ele cruza, se tem que passar a bola, ele passa. Para marcar também, ele corre no setor certo. É um jogador, assim, tecnicamente, normalmente as pessoas não vão gostar muito, mas porque ele não faz nada de excepcional, assim, que salte aos olhos, mas ele é tão preciso, mas tão preciso, que é um jogador de muita confiança ofensivamente e defensivamente no Corinthians.
E vai enfrentar o Flamengo, que é outro time que também tá vivo. O Flamengo do Dorival a gente falou, lembro quando a gente falou antes dessa fase, né, da Libertadores, a gente falava do problema do Flamengo pela troca de treinador, né, a saída do Paulo Sousa, chegar ao Dorival. O Dorival era um treinador, né, que a gente até falou que é um treinador que simplifica o jogo para os jogadores, não ia inventar, não ia tentar impor, é um treinador que aceita muita característica do que ele tem no seu elenco, então ele pega o que ele tem no seu elenco e faz o jogador ser a melhor versão daquele jogador que ele pode ser, né? Ele não tenta impor a ideia dele, talvez esse foi um grande erro do Paulo Sousa, do Domenech lá no Flamengo, né? Tentar, eles têm uma filosofia, né? O treinador vem de fora, tem a filosofia e tenta encaixar aquela filosofia dele dentro do clube, tenta, já tem uma filosofia enraizada, né? O Dorival vem e resgata essa raiz, né? E o Flamengo se reencontra de uma forma incrível, né? Elimina o Atlético Mineiro, atropela o Tolima, né? E chega nessa fase. O Corinthians idem aí, né? Com a campanha, né? Com a eliminação do Boca Juniors, que foi uma das coisas mais incríveis, eu não esperava. Pra mim foi a grande surpresa das oitavas de final, mas chegando nessas quartas de final com força, né? Por conta de a gente confirmar, né? Que o Vitor Pereira é uma grata surpresa. Até digo, né? Que o Vitor Pereira é um cara que corre por fora ali, né? Essa história de treinador da seleção brasileira, por isso que eu falei, né? Que o negócio que tá tão aberto, a gente tem um treinador não sei se ainda é o treinador do Betis, né? Que é o que tá. O treinador. Então, parece que é o que tá Manuel Pellegrini. Isso, parece que o Pellegrini é o que tá correndo um pouco na frente, só que a gente tem o Abel, a gente tem o Cuca voltando, e até o Vitor Pereira, do nada, eu acho que pode pintar como um nome aí, até por treinar um time de massa, né, um time de pressão, que é o Corinthians, e trazer o resultado que ele tá trazendo, né, trazer a satisfação da torcida do Corinthians, que não é algo fácil você conseguir. Então, é um jogo, só que é um jogo bem equilibrado, né, de novo, o Flamengo se achou, já tem a cara do Dorival, é esse o time, é esse o estilo, vai dar trabalho, é um favorito ao título, bota o Flamengo como favorito ao título também da Libertadores, só que superar o Corinthians é muito difícil, como a gente falou, o Corinthians tem algumas peças de altíssimo nível, né, e como o Vitor falou, né, consertou algumas falhas, ele vai falar depois mais a fundo aí com contratações, então é um grande jogo, né, e aí quem ganha é o SBT, né, que tá fazendo destacando, acredito eu que vai ser o jogo que vai estourar aí os índices de audiência da emissora, né? Então, por isso que eles estão investindo bastante, falando, né? Acredito eu que lá no Arena também, na Arena da SBT, devem estar falando 24 horas desse jogo, então é muita expectativa. O que você acha, Vitor, aí, para esse Corinthians e Flamengo, esse clássico das massas nas quartas de final da Libertadores? Outro jogo bem equilibrado. Apesar do Flamengo ter crescido muito na mão do Dorival, e assim, é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque de um lado, você vai enfrentar um Flamengo que, óbvio, vai enfrentar toda aquela pressão toda do Corinthians e tal, mas assim, esse time que o Flamengo, que o Dorival escala, é um time que ele não pode jogar sem a bola. Porque a responsabilidade tática sem a bola fica mais difícil, porque você tem praticamente 3 jogadores que não são acostumados a recompor tanto. Que é o Pedro, o Gabigol, o Gabriel, né? E o Arrascaeta. Então são jogadores que não são acostumados a recompor tanto assim. Eles fecham espaços e tal, mas não são jogadores marcadores. Então, assim, se o Corinthians, historicamente, ultrapassar essa linha, o Flamengo pode ter complicações com Everton Ribeiro, João Gomes, não sei se de repente... João Gomes e Thiago Maia, não sei se de repente o Vidal começa. Não sei que o Vidal ganha um pouco mais de ritmo, pode ser que comece jogando aí já nesse jogo da Libertadores. E atrás, praticamente, Felipe Luiz, Rodinei, e também Felipe Luiz e Rodinei. O Felipe Luiz mais, né? Mas o Rodinei não é um grande marcador, o Felipe Luiz já é um cara mais adaptado à marcação, é um cara que apoia menos, até pela idade, e também por ter jogado muito tempo no Atlético de Madrid com o Simeone, onde eles praticamente só tinha que subir. Os avanços eram bem na boa, né? Não são avanços que você tem que ir toda hora, o lateral vai toda hora, são avanços mais na boa. Então, assim, é um jogo muito... Assim, eu vejo equilibrado, apesar do Flamengo assim, ter encaixado. Então, assim, acho que o desafio pro Vitor Pereira
é fazer o Corinthians ter a bola e o Corinthians incomodar o Flamengo com a bola, jogando com a bola, somente o primeiro jogo na arena do Corinthians lá em Itaquera. Porque o segundo jogo vai ser o Maracanã lotado, provavelmente o Flamengo, provavelmente não, com certeza o Flamengo vai ter a bola e o Corinthians vai se fechar. Acho que o Vitor Pereira deve utilizar a formação com o Fábio Santos sendo um lateral terceiro zagueiro, até para dar sustentação praticamente eu trabalharia muito com os pontas do Corinthians, muito em cima, assim. Ele praticamente já disse que Roger Guedes e Yuri Alberto não devem jogar juntos. O Corinthians reforça muito bem a vida do Yuri Alberto. Acho que o Yuri Alberto o Corinthians ainda trabalha pouco com o Yuri Alberto. Acho que assim, precisa trabalhar mais em função do Yuri Alberto. Porque o Yuri Alberto é um centroavante, assim, que ele consegue fazer 2, 3 funções ao mesmo tempo. Ele é um cara que ele pode vir pro meio para armar, é um cara que consegue ser o centroavante de área mais paradão, é um cara que consegue fazer o facão, porque é um cara que tem boa explosão. Então, o Corinthians trabalha muito pouco ainda com o Yuri Alberto. Precisava, assim, até porque o Corinthians não tá tendo tempo de treino, o Corinthians tá jogando de 3 em 3 dias, e agora os caras conseguem voltar, né? O Maicon voltou, o Queiroz voltou, o Corinthians praticamente consegue ter a volta dos caras, hoje só tá fora o Renato Augusto e o Júnior Moraes, né? Estão fora por lesões. Então o Corinthians praticamente, talvez o Renato Augusto volte, mas eu não começaria com o Renato Augusto. Assim, eu entraria esse jogo até com 3 volantes, sendo bem sincero, para ter até até para você bloquear um pouco mais o meio campo do Flamengo, que é onde o Flamengo tem muita posse de bola, é no meio campo. Com o Thiago Maia, com o João Gomes, ou de repente for o Vidal no jogo, com a saída ou do Thiago Maia ou do João Gomes, não sei quem o Dorival pensa que deve sair. Eu não tiraria o João Gomes, acho que sim. Meu campo com o Vidal e o João Gomes ficaria meu campo muito bom, de boa marcação, de boa construção, acima de tudo, para chegar a bola muito limpa no Everton Ribeiro. E aí o Everton acionar a Arrascaeta, acionar Gabriel, e vem flutuando muito, o Gabriel vem flutuando muito. Começa na direita, mas ele flutua muito para vir atuar no meio, para armar, para cair para a esquerda, se junta ao Pedro ali como centroavante. Então, assim, eu acho que o Fausto Vera deve começar jogando. A contratação que o Corinthians trouxe, o argentino, um cara mais de marcação, mais pegada, porque assim, o Cantillo é um jogador que, assim, muita técnica, boa virada de jogo, mas assim, peca um pouco na marcação, peca um pouco na pegada no meio campo. Isso foi evidente no jogo contra o Atlético Goianiense. No primeiro gol, assim, ele é um cara assim, de muita, mas ele peca um pouco. Então, assim, esse jogo é um jogo que assim, o Corinthians precisa ter a bola, precisa vencer, ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado com a marcação. E aonde o Flamengo se cria muito ali naquele meio, no meio campo, com o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabriel rodando ali. Então, assim, precisa de um marcador mais forte. Então, eu acho que deve ser o Fausto Vera, foi contratado, que é um jogador de mais pegada, então deve começar jogando ali para evitar essa circulação do Flamengo, porque assim, os 4 da frente do Flamengo não tem posição fixa. E se junta a eles, teoricamente, assim, um outro volante, que pode ser o Vidal, que está jogando. Hoje não tá jogando o Vidal, que é o João Gomes, que roda muito. O Thiago Maia fica um pouco mais preso. Mas assim, também não é tão preso, porque invertem João Gomes e Thiago Maia, quando um vai, outro fica. Então, assim, não tem aquele fixo que tem que ter a obrigação de ficar mais parado. Então, assim, o Corinthians tem que tomar muito cuidado nesse meio campo. Eu acho que ele deve ter Maicon, deve ter Duqueiroz, e deve ter nessa formação, para mim, deve ser o Fausto Vera. Com o Watson, acho que o Watson deve começar jogando, até para ter uma ajuda para fechar o meio campo, acho que o Watson deve atuar como aberto pelo lado direito. E o William sendo aberto pelo lado esquerdo com o Yuri Alberto. O Roger Guedes, nesse ponto, deve começar no banco. Ou, de repente, ele ter o Piton aberto com o Fábio Santos, começar com o Piton, para até evitar as subidas do Rodinei, porque o Rodinei é um lateral que sobe muito, tem essa liberdade, porque o Felipe Luiz é um cara que fica mais. Então, ter o Rodinei subindo muito, começar com o Piton, e de repente o William pelo lado direito, se juntando ali com o Yuri Alberto, para não ter tanta obrigação. Aí fica numa outra linha de 4, com o Duqueiroz aberto lá pelo lado, com o Maicon, Fausto Vera e Piton aqui, com os 4 no meio, que é o Piton pela esquerda, o Duqueiroz, o Maicon, Fausto Vera, e aí o Duqueiroz aqui aberto para fechar com o William e o Yuri Alberto. Assim, ou de repente o Roger Guedes, apesar que ele não deve ter, como ele disse, não deve ter o
pode chegar Zé Roberto junto com o William e o Roberto. Pode ser que seja esse o time do Corinthians. Eu acho que precisa fechar o meio. O Corinthians praticamente dar liberdade pro meio do Flamengo complica o confronto. Porque foi o que eu disse, o meio campo do Flamengo, os 4 da frente não tem posição fixa. Começa o Arrascaeta o Everton Ribeiro um pouco mais atrás, o Arrascaeta ele começa com o Pedro lá na frente, mas ele vem, se junta para fazer a armação, o Gabriel na direita, assim, é um meio campo que roda muito, que se movimenta muito. Os jogadores sem posição fixa do Flamengo. Com o Pedro, só o Pedro ali mais fixo, como centroavante até para segurar a bola, para chegar o Balbuena atrás, assim, ganha muito, fortalece muito com a chegada do Balbuena. Eu acho que deve ser Balbuena e Gil, pode ser, ou de repente o Bruno Mendes. Acho que Balbuena e Bruno Mendes fizeram uma boa dupla, de repente o Bruno Mendes volta. O Bruno Mendes é um zagueiro de boa técnica também, sabe sair jogando, é um zagueiro rápido, até para também tomar cuidado com o Pedro. Então pode ser que seja o Bruno Mendes. A dúvida é Bruno Mendes ou Gil. Acho que o Raul não deve começar esse jogo, ele deve apostar num time um pouco mais cascudo, um time um pouco mais, jogadores mais experientes, até por ser uma decisão, com Cássio, Fagner, Gil ou o Bruno Mendes com o Balbuena. Então, assim, é um jogo muito também equilibrado, mas é o que eu disse, acho que o Corinthians, a chance do Corinthians é muito evitar o meio do Flamengo. O meio do Flamengo jogar. Ainda mais se ter o Vidal é um cara de toca, pra quem não acompanhou o Vidal é um cara assim, que além de dar equilíbrio no meio campo, é um cara que ele toca e se apresenta, ele toca e dá sempre opção, ele sempre é um cara de opção para passe, ele é um cara que enxerga o jogo, ele tem bom passe e enxerga o jogo antes. Então assim, no que ele faz o passe para particular, ele já se apresenta para receber de novo, para dar o passe de novo. Então assim, ele faz o time andar. Então, assim, o Vidal é um cara que toma conta do meio campo. O Vidal é um cara que assim, se você dá liberdade, o Vidal toma conta. O Vidal toma conta na boca, ele é um cara que assim, um cara que fala muito, né? Que ele é capitão da seleção do Chile, foi capitão dos clubes onde passou. Assim, ele é um cara, assim, muito disso. Assim, o Barcelona, o último grande Barcelona do Messi, que depois é com o Vidal. Campeão espanhol, vai bem na Champions League. Com o Vidal no meio campo, vindo armar, tocando a bola no Messi, se apresentando para ser opção de passe pro Messi. Na época tinha o Messi, na época tinha o Rakitic. Assim, que também tem muito esse balanço. Então o Vidal é um cara nesse ponto, até melhor do que João Gomes e Thiago Maia nesse ponto. E eu acho que o Vidal não veio para ser reserva. O Cebolinha acho que vai esperar um pouco ainda. O Cebolinha, assim, até pelo quarteto da frente ter encaixado, acho que o Cebolinha ainda espera um pouco, até pro Dorival pensar que o Cebolinha num segundo tempo, pegar um time um pouco mais cansado, o Cebolinha ter 1 contra 1 com o lateral mais cansado, então o Cebolinha deve esperar um pouco mais para ser titular. O Vidal acho que não. O Vidal vem, assim, toca, se apresenta. Assim, são poucos volantes assim no futebol brasileiro. Acho que o futebol brasileiro, se eu não me engano, talvez que tenha um pouco essa filosofia de jogo assim, se encaixa um pouco essa filosofia. É o André assim do Fluminense. Assim, o André do Fluminense tem essa batida de toca e se apresenta, até porque assim, ele começou a ter essa batida um pouco mais assim na mão do Diniz. Ele não tinha tanto, mas na mão do Diniz ele começou até porque o time do Diniz tem a posse de bola, precisa assim, sempre de ter 2, 3 opções de passe para quem tem a bola. Então assim, o André tem muito essa filosofia dessa batida. Os outros volantes do futebol brasileiro assim ainda não tem tanto essa batida. Assim, evoluiu um pouco mais nessa batida. O Vidal não, o Vidal já tem essa batida. E ele domina o meio campo. Então assim, se jogar o Vidal, então o Corinthians tem que tomar muito cuidado no meio campo. Eu acho que ele deve apostar nesse time. Sim, a dúvida é se joga Piton ou se joga de repente o Adson. Se jogar o Piton, praticamente o William vai ter que voltar muito para compor em cima do Rodinei. E não sei se ele vai apostar nisso. Acho que deve ser o Piton mesmo, pelo lado como ala, e com o Fausto Vera de primeiro volante. Até ele até pede a contratação do Fausto Vera desse primeiro volante, até por isso, de olho muito no jogo contra o Flamengo. O Corinthians não tem também esse volante mais de pegada. O Duqueiroz, joga Duqueiroz e Maicon, mas não tem essa pegada. O Fausto Vera tem essa pegada de ser esse primeiro volante. Então, muito equilibrado. Também, mesma coisa que eu digo Palmeiras e Atlético. Não vejo, mesmo que o Flamengo vença na Itaquera, acho que o Corinthians tem condições de vencer lá. E mesmo que o Corinthians também vence em Itaquera, o Flamengo tem condições de vencer lá. E de repente, até terminar em pênaltis também, esse confronto aí, bem equilibrado, vai ser esse primeiro jogo na Arena Corinthians.
O confronto e tem é o que você falou, né? O foco por jogadores mais experientes veio muito por conta do peso do confronto, né? Então, por isso que talvez em alguns momentos alguns jogadores aí que são interessantes, até tecnicamente, mas talvez não tenham ainda experiência, sejam opções, né, para segundo tempo, jogadores com mais. Fazer jus também, tá? Só te. Quem tem um pouco também essa batida que o Vidal era o Danilo, tá? O Danilo do Palmeiras tem um pouco essa batida também de tocar e se apresentar, tocar e se apresentar. Sim, o Danilo tem um pouco essa batida. Mas ainda assim, mais cru. Vidal até pela experiência, muitos anos de Europa, grandes clubes, Inter de Milão, Os volantes da Europa jogam desse Juventus, jeito, né? Barcelona. Então, os volantes, assim, são muito disso. O Vidal, assim, é um cara que, pô, pegou o Sampaoli, pega grandes treinadores, né? Sampaoli, ele pegou Conte, ele pega Luiz Henrique, ele pegou grandes treinadores do futebol europeu. Então, assim, Massimiliano Allegri também é um cara. Assim, o Vidal tem essa batida de ser um meio campo, um meia, um volante meia. Toca e se apresenta, toca e se apresenta, toca e se apresenta. Assim, ele é sempre o desafogo por trás. E assim, não, mas às vezes o adversário não acompanha, porque quem tem que acompanhar é um volante, é um meia. Assim, é um meia que tem que acompanhar. Por isso que eu acho que ele deve ter o Maicon, até o Maicon do Queiroz, até de olho nessa função que deve, pra mim, o Vidal deve começar jogando. Então, assim, o Vidal falta um pouco mais de ritmo, né? Não tá muito tempo sem jogar, tá, mas assim, você pode ver, ele trocou os Atlético Paranaense, ele fez muito isso. Ele tocava, se apresentava. Tanto que ele teve 2, 3 chances de dar o passe pros caras na cara do gol. Teve uma que ele bate de esquerda, a bola vai para fora, porque ele tem essa batida de tocar, aí e ele consegue ler o jogo, né? Ele toca e às vezes dá um passo atrás para receber atrás. Ou ele toca e vai no espaço vazio. Ou ele toca e vem. Então, assim, ele consegue ler. Assim, com o tempo, óbvio que ele não nasceu assim, mas com o tempo ele adquiriu isso. Acho que o Corinthians, por isso que eu acho que deve ser esses 3 volantes que o Vitor Pereira deve ter nesse confronto aí contra o Flamengo. É um grande jogo, né? Um grande jogo. Por isso até que eu deixei por último a gente falar, porque realmente é, essa partida tem muita coisa envolvida, né? Um, e assim como todos os outros, né? São jogos aí interessantes, mas esse ganha aí um pouco mais pelo glamour aí das equipes envolvidas e pelo glamour aí e pela reviravolta do Flamengo e pelo ótimo trabalho do Vitor Pereira. Né? Então, com isso a gente cobriu, né? Cobrimos aí todos os 4 jogos, né? Das quartas de final. São confrontos, como o Vitor falou, né? Muito equilibrados. O Vitor não dá vantagem talvez nenhum. Eu ainda acho que o Palmeiras ainda tem um pouquinho contra o Atlético Mineiro, mas não é muita também, não é coisa que você possa falar que o Palmeiras está garantido. Então, qualquer combinação de semifinal aí que você quiser fazer, ela pode acontecer e não é surpresa nenhuma. E qualquer uma dessas 8 equipes podem ser campeões, pode ser consagrada campeã da Libertadores, que vai estar bem representada a América do Sul, né? Então eu vou encerrando por aqui, né, pessoal? Muito bom hoje, né? Episódio aí, né? O conteúdo o nosso conteúdo aí com bastante coisa, né? Com bastante informação aí, né? Sobre todas as equipes, né? Então a expectativa é gigantesca aí, né? Para esses jogos, né? Que começam a partir da semana que vem. Começa agora no começo do mês de agosto. Então, muito obrigado. Não se esqueça aí de se inscrever. Você está assistindo o vídeo até aqui. Se inscreve no canal se você for novo. Deixa o like, né? Deixa o gostei aí, importante, né? Para sempre, para poder dar o destaque pro vídeo. E compartilhe também o conteúdo com os seus amigos, tá bom? Vou ficando por aqui. Vou deixar o Vitor aí para encerrar. Tamo junto, pessoal. Vai daí, Vitor. E até mais. Valeu, pessoal. Só assim, até fazendo uma analogia ainda sobre o Vidal, a seleção brasileira não tem esse jogador. Tem um pouco no Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, assim, é um cara que tem um pouco essa filosofia de jogo que o Vidal tem. Mas ainda falta um pouco de leitura de jogo, até porque o Bruno Guimarães chega agora na Premier, acho que a Premier League vai dar essa leitura de jogo ao Bruno Guimarães. Sim, o Fred não tem, tá? O Fred não é o jogador dessa leitura. Nem Casemiro, nem Fabinho. Não são jogadores dessa leitura que o Vidal tem de tocar e se apresentar, de saber ler o jogo. Quem tem é o Thiago Alcântara ali no livro, mas é brasileiro, mas não joga na seleção brasileira. Na verdade, quer dizer, não é brasileiro, né? Nasceu na Espanha, mas é brasileiro pelo pai e tal. Assim, valeu, galera, valeu, pessoal, espero que tenham gostado. Assim, não acabei falando de ninguém, já disse, dei uma sabonetada essa semana, praticamente fiquei bem em cima do muro.
para que o nosso público aí decida, mande aí para vocês quem vocês acham que vão ser os classificados para as semifinais da Libertadores da América. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, assistam o vídeo, quem praticamente não sabe, mas assistam o vídeo, assim, deixa lá pra gente praticamente ver que vocês assistiram o vídeo. Mandem críticas, sempre com respeito, sugestões, se vocês querem saber, informações, a gente traz tudo para vocês aqui, sabem disso. Tamo junto, pessoal, boa semana, saúde, paz, valeu, fui!